Vamos compartilhar aqui. Poucos slides hoje, tá bom? Bem poucos. Por quê? Porque eu gosto que essas aulas mais introdutórias sejam muito mais num tom de conversa. E eu sei que muitas vezes vocês não estão na frente do computador anotando tudo. Então, como que eu procuro fazer? Quando é conteúdo mais denso, de ter que escrever, tudo aqui é muito denso, né? A gente tem pilares teóricos e reflexivos muito fortes. Mas quando é coisa que você tem que anotar, eu coloco slide de base. Quando é coisa que você tem que refletir, não precisa muito desse aporte escrito, né? Penso eu. Você pode estar ouvindo, inclusive, sem estar na frente da tela. Então, hoje temos poucos slides que basicamente consistem no seguinte. Por que eu chamei, em primeiro lugar, de Roda Sul esse projeto? A gente precisa retomar, e aí quem não tem ainda o PDF, baixa depois. Eu vou deixar os links em todos os canais oficiais, tá bom? Se você não está no grupo de avisos, entre. A gente precisa retomar qual é o simbolismo da roda e qual é o simbolismo do sul dentro disso. Me fala se alguém aqui já ouviu falar de Roda Sul, porque eu sei que tem gente que já sabe de onde veio esse nome aí. Mas o que eu posso dizer? Basicamente, roda é a ideia de estarmos em círculo, né? Que nessa comunidade é muito importante mesmo. Novamente, somos a única comunidade do Brasil para professores de várias línguas, para professores de inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, que se unem pelo propósito de levar o aluno à fluência. Como? Ensinando de um jeito eficaz. Porque a maneira como a gente ensina hoje, de maneira geral no Brasil, não leva as pessoas à fluência. Só colocando dessa forma já se afastam as pessoas egocêntricas que pensam assim, não, mas os meus alunos estão indo bem, então que se lasque, sabe? Ai, não, mas isso não é para mim, porque eu levo os meus alunos à fluência. Então, a gente trabalha com formação continuada, que é totalmente diferente dessas pirâmides de curso que a gente vê online, né? Eu sei que a esmagadora maioria de vocês chega aqui por anúncio do Instagram. E a gente está de saco cheio de ver anúncio de curso no Instagram. Eu também tô, e eu consumo muito isso porque eu trabalho com isso, muito mesmo. Então, assim, mais uma. Entendo perfeitamente, por isso estou te dizendo. Muito obrigada por estar aqui. Estamos em outro paradigma, não tem nada a ver, nada. Estamos em roda, portanto, com o propósito de construir uma educação linguística que faça sentido para o brasileiro, que faça sentido, tá? Muitas vezes, você não, tá? Quem tá aqui eu sei que não faz isso. Mas, assim, a pessoa impor uma determinada... Vamos lá, vai passar brevemente por pontos polêmicos aqui. Impor um determinado sotaque disfarçado de pronúncia, ficar interrompendo para corrigir a gramática, só trazer conteúdo de nativo de 2 ou 3 países para áudios em sala ou para texto escrito e depois falar que a língua é para falar com pessoas do mundo inteiro, incoerente. Esse tipo de atitude não cabe quando a gente está numa perspectiva de roda, numa perspectiva de horizontalidade, de construção de saberes. A gente vai muito mais aqui dentro no sentido de resgate de saberes pré-coloniais, de saberes ancestrais. Como eram as premissas de sociedade? Como eram as premissas de língua e como eram as premissas de educação antes da colonização? É um ponto de partida. Claro, antes da colonização, há mais de 500 anos, significa que a gente vai regredir, que a gente vai querer copiar o que se fazia séculos atrás? Não, né? O conhecimento da humanidade vai progredindo, vai evoluindo, dependendo do ponto de vista. Isso pode ser bom ou ruim. Mas é a gente tentar imaginar um mundo não colonizado. Então, a gente precisa imaginar e construir formas não colonizadas de falar inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, essas línguas hegemônicas, né? Essas 5 línguas, na verdade, que são 6, junto com o português, meio que dominaram o mundo. São as línguas hegemônicas da Europa hegemônica que colonizou para todo lado.
se não colonizou de maneira explícita, de maneira concreta, culturalmente, a gente vê aí a expansão dessas línguas pelo mundo há muito tempo. Então, essas línguas, para que serve a gente aprender e a gente utilizar? Sim, o povo brasileiro pode e deve ter o direito de querer conhecer países distantes, de querer ter experiências em lugares tidos como, né, civilizados. Por quê? Porque existe um estado de bem-estar social bem mais construído, existe uma série de vantagens que aqui, num país colônia, a gente ainda não tem. Claro, eles construíram com o nosso ouro, tá? Claro, você sabe de que países eu tô falando, né? Aquela meia dúzia lá da Europa e Estados Unidos. Então tá tudo bem querer aprender francês para ir na França comer baguete, sem problemas. Só que apenas isso, aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, apenas isso não sustenta a motivação do aprendiz. Apenas isso não sustenta não sustenta mesmo a motivação, que é o que vai levar essa pessoa adiante. O aluno abandona o curso, tá? É que essa relação de causa e consequência geralmente não se faz, geralmente as pessoas não fazem. Ué, mas ele estava gostando tanto, ele queria viajar, ele queria não sei o quê, porque ele gosta de música, sei lá, gosta de música italiana, e tem vó italiana, ele começou a aprender italiano. Que coisa, né? Acabou largando. Puxa, por que será? Por isso, porque motivação externa não funciona. E motivação externa, assim, tanto viajar para um país distante, como se comunicar com fluência dentro de uma comunidade que não é a que a pessoa está sendo inserida durante a aula. Se na aula a gente finge que está em outro país, uma hora enche o saco. Tá? O aluno não vai ficar, não. Não vai ficar. Então, a gente sentar em roda nessa comunidade serve para pensar outras maneiras de usar a língua e de construir educação linguística. E Roda Sul, né? Tudo isso explicando aí que o nosso nome ainda. Roda Sul, por que Sul? Porque a gente está no hemisfério sul e no sul global, que não necessariamente são o mesmo. O sul global não corresponde só ao hemisfério sul. Isso é conceito de ciências sociais, tá? Para quem quiser aprofundar depois. Eu vou ver se eu já falo de algumas referências bibliográficas aqui, mas lá dentro da plataforma tem, inclusive para acesso gratuito. Sul é o oposto, né, ao norte global sendo os países hegemônicos, também considerados ocidente. Aqui no Brasil meio que não pegou muito essa nomenclatura ocidente como o outro, né? Porque a gente vê entre ocidente e oriente, a gente está onde? No ocidente. Beleza. Mas não é sobre isso ocidente, tá? É sobre países hegemônicos. Aquela meia dúzia da Europa e Estados Unidos. Isso é considerado Ocidente. Entra no máximo o Canadá e sei lá. Mas não se trata de hemisférios, não se trata de, né, leste, oeste do mundo, Ocidente, Oriente. Não é sobre isso. É sobre poder. Então, Roda Sul, porque estamos em roda, sabendo de onde partimos, de onde parte e deve partir o nosso ensino de língua. Fingir que estamos no norte não está funcionando. Existem 1000 motivos ideológicos para a gente não fazer isso, que eu espero que você esteja se identificando aqui. Mas se não por eles, só pelo básico mesmo. Tá funcionando? Não tá. O brasileiro é fluente em outras línguas? Não é. O brasileiro é fluente em espanhol, que é a língua mais próxima, tanto geograficamente, a gente está circundado por países falando de espanhol, como em questão de língua mesmo, é a língua mais parecida. O brasileiro é fluente? Não. O brasileiro é fluente em inglês, que é a língua mais aprendida, mais procurada no Brasil e no mundo? Não. O brasileiro é fluente em alguma outra língua? Muito menos. Então, não está funcionando dessa forma e a gente precisa repensar, tá bom? Estarmos numa Roda Sul é uma maneira de começar a pensar isso. Além de que Roda Sul é um nome um conceito muito utilizado no neopaganismo, na bruxaria. Que significa a roda do ano, com os seus 8 festivais celebrados, os 4
de passagem de estação e mais outros 4. E se a gente pensa no norte, a gente celebra o inverno em dezembro, o verão em junho, assim por diante. No hemisfério sul, a gente pensa diferente, certo? Porque estamos no sul. Então, Roda Sul também é usado nesse contexto, tá? E eu gosto de, quem tá aqui há um pouco mais de tempo sabe, nas estações eu faço algumas coisas, crio alguns conteúdos específicos, inclusive te convido a assistir a live anterior a essa, que é a de inverno. Tá tudo lá na comunidade para acesso gratuito, tá bom? Eu vou colocar os links nos grupos de WhatsApp hoje mesmo. Se você não tá no grupo, vai no link da bio e entra agora no grupo. E aí a gente entender que a partir do hemisfério sul, a visão é outra. Esse é o conceito, justamente. Né? Não adianta a gente ensinar a língua como se estivesse no norte, tá? Deixa perguntas aí nos comentários e a gente vai para o próximo. Porque, assim, o que a gente tem hoje em termos de ensino de língua? Deixa eu até ver se tem como aqui. Ó, aumentar um pouquinho para vocês verem. Aí eu já apareço de novo. O que a gente tem hoje em termos de ensino de língua? De um lado, temos os métodos importados, né? E mais recentemente, as abordagens. Tem muito essa conversa. Me fala se você já ouviu isso. Eu não estou comentando muitos comentários aqui do ao vivo, mas eu estou lendo, tá? Ai, não é método, é abordagem. Não, porque o método já foi. Hoje a gente trabalha com abordagens. Ai, que lindo. Não cabe falar disso aqui. Isso está lá dentro do Métodos Nunca Mais. Mas isso é uma mentira. Método e abordagem têm muito mais semelhanças do que diferenças. Ambos não estão funcionando. Então, a gente fica aí nessa dependência de importar métodos e abordagens, pois colônia, né? A gente tem treinamentos em eventos, em congressos, em um monte de instâncias aí, todas, absolutamente todas elas, importadas, controladas por instituições de fora. Todos eles. É ou não é? Me fala se é. A gente tem livros didáticos que são relançados com o nome Plus ou coisa do tipo, quase todo ano. E a gente tem uma mania de colecionar certificado. Certo? Me fala se é o seu caso. Ou pensa aí para você se é o seu caso. Você geralmente, o que uma pessoa professora de língua faz? Ah, vou começar a dar aula. Participa de um treinamento para aplicar um método a partir de um livro importado. Alguns desses treinamentos dão certificados, outros não. Outros são, por exemplo, de escola de idiomas, a pessoa está lá no treinamento, ela faz o treinamento, ela começa a dar aula. E tem os caríssimos de instituições em que você paga, você vai, né, atrás da formação, que é um treinamento em metodologia, tem pouco conteúdo teórico atualizado e basicamente nenhuma proposta de reflexão. E aí depois você vai conseguir um certificado e vai ficar pendurando ele na parede, fazendo post no LinkedIn, vão ter 4 likes ou enfiar na gaveta, né? Ou nem isso. Pontos centrais aqui. Está funcionando? Não. E certificação, ficar investindo aí, né? Ai, vou investir na minha formação. Tá fazendo diferença na experiência do seu aluno? Não que não sirva para nada, possivelmente os insights que você tem nesse tipo de treinamento, você aproveita sim, tá bom? Eu jamais vou dizer para você não busque formação, mas tá funcionando para levar a fluência. Se estivesse, essas empresas que massificam treinamentos estariam formando no mínimo 90% de pessoas fluentes. Mas a gente naturalizou que o brasileiro não aprende outra língua, né? Essa é a nossa realidade hoje. E aí, o que apareceu mais recentemente um pouco? Um outro lado, um outro caminho. Ai, que legal, olha só. Em que a gente tem... Vou aumentar, mas vou ficar aqui no cantinho. A gente tem pacotes de aula prontas,
pacotes de aulas prontas, né? Pacotes prontos, que dá para comprar online. A gente tem grupos de professores para ficar trocando materiais prontos também, muito mais desde a pandemia, né? Aqui num movimento muito mais online. E é claro que eu não poderia deixar de criticar meu inimigo favorito. As mentorias, que antes chamava coach, hoje chama mentor esse povo, né? Que tem foco unicamente no dinheiro, em trazer dinheiro para você. E eu não quero que você me entenda errado. Você trabalha por dinheiro. Quem já se inscreveu no Posicionamento Além já deve ter visto essa aula. Você trabalha por dinheiro, eu trabalho por dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro e não tem nada de errado em buscar ganhar dinheiro, certo? Certíssimo. Qual que é o ponto? Quando a gente entra numa proposta que supostamente é para professores e tudo que é ensinado lá é atrair aluno e cobrar mais caro, a gente vê o quanto a educação no Brasil não está valendo nada mesmo. E outro problema desse tipo de local para professores é que ou é para professores genérico de tudo quanto é matéria escolar, e aí a troca não fica tão bem construída assim, né? Porque são demandas muito diferentes e muitas vezes mais voltado para o professor que está na escola, querendo sair, e aí essa questão do dinheiro, da aula particular, fica tudo muito. É tão heterogêneo, as pessoas são tão heterogêneas que fica raso. E outra dificuldade é, quando são professores de língua, é uma língua só, né? Gira em torno de uma única língua, certo? Eu já contei em outros momentos, mas vou pincelar brevemente, que eu tinha me afastado de organizações assim há muito tempo. Eu dei aula de inglês por muitos anos, depois fui fazendo uma transição para professora de alemão e recentemente fiquei só na formação de professores, né? Não tão recentemente assim, desde 2019. Mas são mundinhos tão fechados, sabe? E eu estive em dois, né, de duas línguas. Uma que é super hegemônica e tá em tudo quanto é canto, e outra que é bem exclusiva e bem difícil de aprender. Não difícil só porque a língua é diferente do português, mas porque é muito inacessível. Inglês e alemão. Nada a ver um mundo com o outro. Só que eles são iguais em muitos aspectos. As pessoas que estão lá dentro vivem de fingir que estão no exterior, cara. É absurdo isso, sabe? Você vai ser mal visto se você falar em português com essas pessoas, nesse tipo de encontro. É ou não é? Me conta, me conta. Eu voltei para instituições desse tipo, para organizações de professores desse tipo, recentemente, com outra proposta, né? Porque tive que ficar muito tempo afastada mesmo, assim. Muitas vezes insalubre. Girar em torno de uma única língua. E aí, o que tem de encontro para professores, muitas vezes é isso. Quando não é o treinamento lá imposto do norte global para nós, são grupos ainda muito rasos, entre pessoas trocando PDF e site de joguinho, que não sai disso, percebe? Não é para criticar nenhuma dessas propostas. É porque é pouco. É pouco. A gente tem que criticar a ideia de que formação de professores é isso. Ou de que não vamos falar o nome formação, que parece algo, né? A gente não associa cursos online a isso, justamente que estamos aqui para mudar. Mas cursos online, grupos de mentoria aí. É raso. É raso. A gente não associa a formação em profundidade. Isso são problemas, tá? De um lado, não está funcionando esse monte de certificado, esse povo que vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, de não sei onde, né? A meia dúzia de países lá. Vindo aqui impor como a gente deveria ensinar, tá? Não está funcionando. Fato, fatíssimo. O povo brasileiro não está aprendendo. E aí, do outro lado, tem o picareta, que não tem formação para formar professores, cria um grupo te ensinando a ganhar dinheiro, te ensinando a cobrar mais. Ai, sabia que se você cobrar R$ 500 em tanto tempo você tem tanto dinheiro? Nossa, sério mesmo? Né? E aí a pessoa vai te enfiar numa roda
de buscar apenas a quantidade, atrair mais alunos, atrair mais alunos, atrair mais alunos. Ué, por que você está sempre atraindo alunos? Porque eles vão embora. Porque você atrai por gatilhos de manipulação do marketing mais safado que tem. E aí a pessoa não vai ficar com você, ela não é besta. É ou não é? Ou então, um foco muito grande em fazer posts para atrair alunos, né? Em produzir conteúdo. Você entra como professora, daqui a pouco você está virando produtora de conteúdo. Formação de professores mesmo não se vê muito. Então, o que a gente propõe enquanto Roda Sul, retomando toda a nossa ideia aqui de sentar em roda e construir algo diferente? Nem um lado, nem o outro, porque aqui a gente está ainda numa linha bidimensional. E é muito comum que os professores inteligentes e dedicados, né, como vocês que estão aqui assistindo isso, fiquem de um lado para o outro, sabe, perambulando assim. Ah, não, então vou fazer uma certificação internacional. É isso que eu preciso. Vai lá e gasta muitíssimos dinheiros em dólar. Ah, não, mas acho que não é isso. Vou entrar num grupo de professores. Aí tem lá um monte de PDF. Ah, não, mas eu vou fazer mais uma certificação. Ah, não, mas é uma mentoria. Ah, não, mas um novo método. E comprar um livro e tal. Não é que não devamos buscar, tá? Nada que eu falo aqui é para jogar no lixo. Só que você sabe que não está sendo suficiente. E eu tô aqui para te dizer por quê. Porque tudo isso vem do norte global e não conversa com a realidade do aprendiz brasileiro. Em que ponto a gente normalizou que 5% dos brasileiros, no máximo, falam em outra língua? E esse monte de gente fazendo esse monte de curso que tem por aí? Quantos saem fluentes da jornada de matrícula até a fluência? É uma quantidade irrisória. E a gente normalizou isso? Não dá. O que a gente precisa, então? Já que nenhum desses dois lados está funcionando. A gente precisa, justamente por isso, o nome dessa comunidade, enxergar além. Tá? Porque essas são soluções externas, soluções do norte global, para problemas internos nossos. Soluções externas que vêm tanto na forma de método, de treinamento, de livro, como dentro de comunidades para professores que não têm nada de conhecimento teórico. No fundo, é isso que está sendo reproduzido. Não é? Quando se fala alguma coisa sobre ensino, geralmente é só marketing, dinheiro e fazer post no Instagram. Mas quando tem, é a linguística da década de 1960. São ideias de educação que, além de importadas, estão desatualizadas já. Por isso não está funcionando. O nosso terceiro ponto aqui, portanto, é o que se chama ensino além da língua. Em que consiste ensinar além da língua? Vou tirar aqui o compartilhamento, tá? Mas pensa, o que você acredita que dá para ser acrescentado entre língua e ensino aí, mas para ir além do que a gente já faz? O que está faltando? Esse é o objetivo desta Roda Sul, te mostrar o que está faltando. Então, se a gente conversou sobre estou aqui para que você, como que chamava, né? Roda Sul, um caminho a seguir, tá lá no primeiro slide. Vou mostrar de novo. Por que um caminho a seguir? Ó, porque a gente precisa saber para onde ir. E não, a gente não precisa ter um norte, a gente precisa ter um sul, entende? Esse é o ponto. A gente não precisa seguir alguém. A gente precisa construir um caminho, que a gente vai seguir esse caminho, mas construído em conjunto, em roda. E aí eu quero que você não caia mais em promessas de formação, de curso online, de treinamento, de mentoria, de seja o que for, que não vão trazer o que você busca. Só isso, tá? Esse é o nosso objetivo. Lá no PDF você vê ou já viu, mas algumas perguntas que eu preciso que você se faça, que você precisa se fazer para
não cair em conversinha mole de quem quer tomar o seu dinheiro. E aqui eu já vou voltar para cá. Eu quero os comentários de vocês, gente. Cadê? Vocês pararam de falar. Primeiro ponto, tá? São 10 pontos. Primeiro ponto. A pessoa que se propõe a guiar você, a gente não usa aqui nessa comunidade a palavra nem nortear, nem orientar, tá bom? Estamos em suleamento, que sim é uma palavra que existe. No PDF da Roda Sul você vê mais sobre isso. Mas a pessoa que se propõe a te guiar tem uma experiência prática diversificada nessa área específica de ensino de língua? Esse é um ponto importante. Porque tanto o povo do treinamento, que vem aqui aplicar, quanto o povo da mentoria online, que é menos regulamentado ainda, né? Qualquer um cria curso, faz um post bonito no Canva e toma dinheiro de trouxa. Essa pessoa tem experiência prática diversificada, ensinou em vários lugares, ou ela está dentro daquela metodologia ali há 47 anos, aplicando aquele treinamento há 47 anos. Ou ela veio do nada, né? De ontem para hoje. Na pandemia a gente viu muito isso. Hoje, acho que essa crítica faz até um pouco menos de sentido do que quando essa comunidade começou. Mas em 2020 foi assim, um monte de professora novinha, de, sei lá, nem 5 anos de experiência. Desculpe, mas você é muito nova e inexperiente ainda. A pessoa inventou que ela era mentora e pronto, para enriquecer fácil mesmo. Então, é isso que você precisa observar. A pessoa tem experiência diversificada em questão didática mesmo, né? Não vou falar metodológica, porque aplicar um método, aplicar outro, que diferença faz para o aluno? Zero. Mas experiências didáticas variadas, tá? Que não tenha sido ensinar durante poucos anos uma única língua, ou durante muitos anos uma única língua dentro de um único método. Ah, mas o método vai sendo mudado, né? Esses métodos de escola de línguas franqueada vão sendo atualizados. Sim, mas a premissa é sempre a mesma. E, novamente, a premissa é sempre a mesma, que se divide em 2 pontos. Primeiro, teorias linguísticas desatualizadas. Eles atualizam, vírgula, né? As discussões que a gente tem em 2024, e eu falei que eu vou mostrar referências daqui a pouco, assim, não chegaram aqui de maneira nenhuma. E segundo, é o que vem de fora. Vem atualizado pela Europa e Estados Unidos. Bela porcaria. Está funcionando para o brasileiro? Não. Tá? Esse é um ponto para você não cair. Vou falar de novo. O objetivo desse material aqui é que você não caia em promessa de curso, treinamento, coach, qualquer coisa que não vai atender às suas necessidades, à sua busca. Essa pessoa tem experiência prática diversificada ou não? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa que vai te guiar tem formação aprofundada e relevante na área. Não é formação, tipo, fez uma graduação e nunca mais estudou nada há 15 anos. Não, não, não. Formação aprofundada e relevante. E aqui não é carteirada acadêmica, tá bom? Aliás, eu preciso falar uma coisa que pode ser polêmica. Não é preto no branco, não é 100%, é depende. Só que isso de, carteirada, porque tem título, só porque ela estudou mais, ela acha que sabe mais, é bem típico de um país que não valoriza a educação, né? É bem típico. Então, sim, se a pessoa tem muitos diplomas, é porque ela sabe mais. É exatamente assim que funciona, tá? A gente precisa ter isso em mente. Há exceções, mas eu, em geral, não concordo com a ideia de que a pessoa exibir suas credenciais de quem é especializada para fazer aquilo seja algo a ser criticado, porque em outras áreas não é. Em outras áreas, se você vai
Você vai procurar um médico para o seu joelho. Você quer um clínico geral, você quer um ortopedista, ou você quer um ortopedista com pós-graduação em joelho. Entende? Você não vai achar que a pessoa está se achando. Então, a gente precisa normalizar isso na educação também. Porém, não só de títulos e de diplomas a gente constrói a formação para ensinar língua, certo? Certo, fato, sim. Tem muitas pessoas aqui na comunidade que não cursaram letras, por exemplo, ou que ainda estão na graduação, mas já dão aula e estão trabalhando com isso, então estão aqui para se aprimorar. Todo mundo é bem-vindo, justamente porque o que eu busco trazer é formação aprofundada e relevante. Tá? O grupo de troquinha de PDF não vai oferecer isso, aí fica difícil mesmo para a pessoa conseguir aplicar, né? Aplicar o que vem dos outros. Só que, para a pessoa que vai formar professores, sim, ela precisa ter formação aprofundada e relevante na área. Desculpa. Não basta ser alguém muito simpática, que tem 20 mil seguidores para ser formadora de professores. Tá bom? Pense nisso. Essa pessoa tem formação aprofundada e relevante, que não seja a linguística de 80 anos atrás. Ou é uma dessas propostas que vão no sentido de colecionar certificado para enfiar na gaveta ou para fazer post no LinkedIn. No Instagram também, tá? Olha, completei um curso, não sei o quê, de qual empresa e tal. Bacana. Seu aluno ganha o quê com isso? Geralmente nada, né? Geralmente. Sem pensamento crítico não existe educação, tá? Formação aprofundada e relevante necessitam ter como premissa pensamento crítico. É o que se faz em boas faculdades, em bons cursos de graduação, EAD inclusive, a gente precisa perder o preconceito com EAD, tem curso bom, seja de pedagogia, seja de letras. É o que se faz nesta comunidade e é o que se faz em outros lugares também. Só que eu preciso que você tenha esse olhar crítico, tá? Então, esse é o nosso segundo ponto. A pessoa tem formação aprofundada e relevante na área. Aí você vê que o ensino de línguas não é tratado como educação. Entendeu? Não, é fadado ao fracasso, gente. É completamente impossível. Completamente impossível uma proposta de ensino de língua funcionar sem ter nada de premissa de educação. O que mais que precisamos pensar? Eu falei que eram 10 pontos, né? Já foram 2. Terceiro ponto, para você não cair em promessa de curso, que é ou pirâmide, curso de vender curso para vender curso, ou certificação inútil do norte global que não é feita para levar brasileiros à fluência. Tá? É por isso que não está funcionando. Sinto te dizer se não estava claro, mas é feito para não funcionar. E aí eu sei que parece meio teoria da conspiração, mas dentro da comunidade, além da língua, tudo gira em torno de te mostrar isso, justamente para mostrar como sair desse problema. A gente precisa saber de onde vem o problema, tá bom? Então, não, nenhum dos métodos importados é feito para levar alguém como o brasileiro à fluência. Não é esse o objetivo. Não está funcionando, não é porque você é uma má professora e tem que comprar a porcaria do certificado novo. É um projeto, percebe? Porque não vai funcionar. Por isso, vindo do ponto 2, temos o 3. A sua pessoa aí, né, mentora, formadora, enfim, tem conhecimento científico atualizado na área? A gente estava falando de formação relevante e atualizada. Agora, dando um passo mais específico, para conhecimento científico. Científico, tá? Ciências humanas são ciência. Aqui que eu trabalho dentro da linguística aplicada, ela é uma ciência que se situa entre a linguística e as ciências sociais, sociologia, antropologia. Então, a gente tem que ter pesquisas, embasamento em pesquisa científica dessas áreas. Não só da linguística de 80 anos atrás. E aqui eu vou destacar esse comentário maravilhoso. Maravilhoso, só que triste, não é? Da Elizabeth, olha só.
Tem curso antigo que não tem conteúdo bom, mas materiais de 20 anos atrás. Cadê a formação relevante e atualizada? E aqui, outro comentário da Elizabeth, eu vejo isso em grupos de professor, pessoas com tempo de ensino, mas sem curso de licenciatura, letras, nada, que fala que graduação é inútil. Cadê o conhecimento científico? Novamente, temos aqui professores que não fizeram letras, que estão fazendo formação continuada dentro da comunidade além da língua. Porque essa é a proposta aqui, que a pessoa faça uma formação para poder dar aula, seja qual for o caminho os caminhos que ela percorreu na vida e não faz sentido uma graduação nova hoje, enfim, dá. Mas formador de professores, não. Formador de professores é conhecimento científico, tá? Científico. Entendeu? E aí tem esse aqui da Nara. Eu saí de uma franquia que dizia ter elaborado o próprio método. Ai, toda vez é isso. E que era efetivo porque foi testado com 20 adultos que ficaram fluentes em 120 horas apenas. Sei. É aí que entra o ponto do conhecimento científico, porque a pessoa que tem pouco conhecimento, base pequena disso, sabe que 20 pessoas não é uma amostragem relevante para uma abordagem quantitativa de pesquisa para determinar se o método funciona. Tá? E, novamente, você, professora, não precisa saber disso, mas a pessoa que vai te formar precisa. Precisa, sim. Então, em outras palavras, testar um determinado método com 20 pessoas não serve. Não serve de nenhum ponto de vista para dizer que é efetivo. Porque não é assim que se faz pesquisa para determinar. Além da questão estatística inteira, tem que saber de onde vieram essas 20 pessoas. Isso aqui porque eu tô colocando, tá bom, vamos acreditar que essas pessoas ficaram fluentes em 120 horas, beleza? Beleza. Assim, é extremamente raro, mas pode acontecer, porque fora do Brasil acontece. Fora do Brasil acontece. O problema é a forma como nos colocaram para ensinar no Brasil. Então dá. Digamos que esses 20 aí ficaram fluentes. Qual é o background? Qual é o histórico anterior dessas pessoas? Elas já estavam aprendendo essa língua antes ou era o primeiro contato em absoluto? Ou, o que é mais comum, nenhum nem outro. Às vezes a pessoa nunca fez um curso, mas ela se arrisca a entender uma música, ela escuta o seriado dela lá com legenda, tem palavra que ela pega, sabe pronunciar uma coisa ou outra. Se alguém pedir informação em outra língua, né, em inglês, geralmente, na rua ela sabe dar, ou ela sabe falar, pergunta ali. O basiquinho, entendeu? Geralmente é assim. Qual é a idade dessas pessoas? Qual é a classe socioeconômica dessas pessoas? Qual é o tempo que essas pessoas têm para dedicar à língua? E, retomando de outro ponto de vista, qual é o histórico dessas pessoas com essa língua do ponto de vista psicológico, afetivo? Elas gostam muito, têm muito interesse? Elas nunca estudaram, têm aquela curiosidade, aquela ansiedade gostosa? Elas têm um histórico péssimo, já tentaram aprender e foi horrível? Tudo isso são fatores. Quando se faz pesquisa quantitativa, que é por quantidade de pessoas para determinar o sucesso disso ou daquilo, ou não, né? Qual é a taxa de sucesso ou de fracasso, precisa ter um grupo muito bem homogêneo, muito bem escolhido, muito bem controlado para rodar esses testes. E aí o resultado vai ser para esse grupo muito específico de pessoas, então assim, pessoas de 25 a 30 anos, que nunca fizeram curso formal, mas que têm contato com a língua todos os dias, que tem determinada classe socioeconômica, podem pagar até R$1.000 por mês nisso, que estudam dessa maneira, que tem tempo para se dedicar a isso, porque elas só trabalham, não fazem serviço de casa, não têm filhos, têm empregada. Para essas pessoas, esse método funciona. Se tem mais pessoas de outros grupos, tem que ter grupos inteiros de pessoas com as mesmas características para poder dizer, para estes dois grupos funciona. E por que isso não existe? Falei como se deve fazer, agora eu vou falar, não faça. Sabe por quê?
porque é uma questão delicada das ciências humanas como um todo. Não tem como a gente isolar todas as variáveis. Então, mesmo se tiver 20 pessoas que ficaram fluentes nesse método, dessa maneira, que tem todas as características em comum, esse grupo funciona? Ainda não dá para dizer. Porque fora do período aí da pesquisa, do momento em que a pesquisa foi feita, né? Certamente dentro das aulas dessa metodologia, essas pessoas, teve aquela que baixou o Duolingo, que falou, ai, tô motivada agora, vou fazer. Teve aquela que falou, hoje eu vou ver um filme sem legenda. Só que aí ela acabou largando no meio, porque ela falou, não, é demais para mim. Teve aquela que esqueceu por completo, teve um BO para resolver aí, teve que trabalhar até mais tarde, teve que levar o carro na oficina e largou da língua. Teve aquela que já estava indo viajar de férias em breve, então ela já não estava nem com a cabeça em língua nem nada, ela está comprando passagem e pensando nisso. Teve aquela que falou, nossa, e meus livros de gramática de inglês antigos lá da escola? Deixa eu pegar, deixa eu dar uma olhada. Entende? É impossível controlar todas as variáveis em um estudo de ciências humanas. Porque a única maneira de fazer isso seria enclausurar essas pessoas em celas 24 horas por dia e só tirar na hora da pesquisa. Isso, obviamente, é antiético, não preciso explicar por quê. E ainda tem uma coisa, mesmo assim, mesmo se fizesse isso, a questão psicológica da pessoa ia afetar. Ia ter aquela que ia falar, nossa, tô de boa aqui sem fazer nada. Ia ter aquela que ia ter ansiedade e ia se sentir muito mal. Ia ter aquela que ia falar, vou aproveitar esse tempo para ficar pensando em inglês. Sabe? É impossível, tá? Isso tudo para dizer o quê? A sua pessoa que pretende te guiar aí, professora, mentora, formadora, tem conhecimento científico na área? Infelizmente, eu não sei porque que eu deixei isso para ser o ponto 3, né? Devia ser o 10, porque quem que vai passar nessa é bem difícil, tá? Não necessariamente os 10 pontos terão que ser atingidos com maestria para que você decida entrar em um curso. Mas aqui é Roda Sul, um caminho a seguir, para você pensar no seu caminho, no caminho que você vai fazer, tá bom? Então, avalie essas coisas. Tem pessoas de marketing disfarçado de educação, o que de nenhuma maneira deve ser tolerado. Tem pessoas de marketing que vão te ensinar a fazer marketing para atrair aluno, ok. Tem pessoas de educação que vão te ensinar a formação continuada, ok. É a nossa proposta aqui. Você pode ir para qualquer um desses lados. Você é livre para escolher o que você quiser aprender na sua vida, mas não caia em marketing disfarçado de educação. Aí que não dá, né? Ponto número 4. Espera aí que eu vou ler mais um comentário. Né, Nara? Era um curso que transformava alunos em papagaios. A fluência é o quê? A fluência é ficar repetindo o que os outros falam. Ai, nossa, que inovador, né? O próprio método. Eles inventaram um método. É algo bem diferente mesmo. Ponto número 4. A pessoa que se pretende guia ou mentora, que você possivelmente busque, apresenta resultados do trabalho dela, relativos aos valores que guiam o trabalho dela, ou são só resultados financeiros? Isso no meio online a gente vê muito, tá? Ou são só resultados como esse aqui. Curso que transforma alunos em papagaios. Ah, mas meus alunos falam. Eles falam o quê? Eles decoraram falas prontas. É que isso é mais difícil de mensurar, né? A gente, indo nessa linha da crítica aí, eu vou compartilhar de novo só para a gente retomar onde a gente está, tá bom? Estamos nessa... Essa é a situação hoje do ensino de línguas do Brasil. De um lado, tem os métodos, os treinamentos importados, impostos de fora para dentro, de cima para baixo, do norte para o sul. Do outro lado, temos os coaches sem formação nenhuma, disfarçados de educação, marketing disfarçado de educação. Esse é o problema. Esse ponto número 4 tem mais a ver com o cantinho aí da direita do que da esquerda, né? Mas existe também em treinamentos essa questão. Os alunos ficaram fluentes. Fluentes em que sentido? Ou, não, mas com o meu trabalho eu faturo 15 mil reais por mês. Tá,
Que tipo de resultado é esse? Esse é o resultado que a gente espera de uma pessoa professora? Não sei vocês, mas eu acho que professora é aquela que ensina bem. E aí a gente volta para o ponto: o que é ensinar? O que é ensino de língua? É educação. Porque se a gente não traz a questão política, se a gente não senta em roda para discutir, a gente está impondo regra gramatical para lá e para cá que não vai se sustentar. Sistema, discurso e ideologia. Sem a perna da ideologia, o negócio não se sustenta, tá? Assiste essa aula depois. Então é isso, os valores que guiam o trabalho da pessoa. Quais são os valores? Elogios do tipo, nossa, Pro, você é demais, não serve. Prints de faturamento, não serve. Todo mês eu falo, eu vou fazer um post de print de faturamento para as pessoas verem que dá, assim, para ser uma boa professora online sem viver postando no Instagram, como eu faço. Mas eu falo, não quero ser a próxima a ficar ostentando dinheiro, sabe? Não sei, em algum momento talvez eu faça, mas os depoimentos têm que ser de alunos que aprenderam algo valioso. E esse é o resultado que a pessoa tem, tá bom? Esse é o resultado que eu quero que você tenha. Que os seus alunos te digam: com você eu aprendi a ver a língua de outra forma. Eu desbloqueei meus medos de falar, travar na hora de falar, eu não tenho mais isso. Eu entendi que a língua precisa fazer sentido na minha vida. E hoje eu falo sem medo, sem me importar se é nativo ou não. Esse é o depoimento que os professores que ensinam além da língua terão dos seus alunos, tá? Todo o nosso trabalho é focado nisso. E a pessoa que vai te guiar, o trabalho dela é focado em quê? Quais são os depoimentos, os resultados que ela mostra para você? São do tipo, nossa, me encontrei nessa comunidade? Felizmente já tivemos alguns assim. Ou dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ponto número 5. A sua mentora reconhece que educação é política e se posiciona. Esse elimina muita gente também, né? Elimina muita gente. Não precisa ficar fazendo propaganda de partido político. Mas eu digo não precisa, não que seja proibido, tá? Enfim, cada um sabe de si. Mas se posicionar politicamente, porque educação é política. Eu acho até chato ficar falando isso, porque assim, em parte porque eu repito muito isso aqui dentro, em parte porque é tão óbvio, só que aí a gente lembra, né? Precisamos falar com pessoas de fora da bolha também. Então, gente, educação é política o tempo inteiro, tá? A gente tem que se posicionar enquanto educadores, tem que saber que estamos a favor de uma sociedade mais justa. Não cabe conservadorismo, não cabe elitismo linguístico, não cabe pobre de direita defensor de bilionário. Não cabe aqui. Não tem espaço. Tá? Porque essa é a lógica que produz a mentalidade colonizada. A mesma que faz com que o brasileiro não se torne fluente em outras línguas. A língua é 100% prática social. Se a gente pensa em questões sociais, a gente pensa em língua. Tem que pensar, né? Essa é a luta, que é a minha luta como pesquisadora, inclusive. Que a língua seja percebida como parte das demandas sociais aí. E vice-versa. Se a gente pensa em língua, a gente está pensando em sociedade. Então, sim, posicionamento político, tá? Se fazer de isentona para não perder cliente, a pessoa já está escolhendo um lado, que é o lado do dinheiro, que é o lado das pessoas despolitizadas, que fecham os olhos para injustiças. Esse tipo de perfil não combina com quem é educadora, tá? Pode até combinar com quem acha que ensinar é despejar regras de gramática e reprimir pronúncia com o sotaque brasileiro. Beleza. Não é o tipo de pessoa que queremos ser, não é o tipo de pessoa que temos aqui dentro. Então, tenha certeza que a pessoa que vai te guiar tem um posicionamento político. Não precisa ser assim, levantar a bandeira do partido X em manifestação e postar stories na ocupação, entendeu? Não precisa. Se quiser, pode. Mas que a pessoa não se cale diante de certos absurdos que nesse país estão cada vez mais frequentes. Faz sentido? Faz sentido. Ponto 6.
A sua mentora ensina algo único que você consegue associar somente a ela? Ou apenas repete com as próprias palavras o mesmo discurso que você já viu em todo lugar? Esse aqui acho que nem é dos mais polêmicos, sabe por quê? Não sei até que ponto vocês acompanham cursos para professores e formações online, esse negócio de mentoria, desde a mais interessante até a mais fuleira de charlatão. Eu consumo muito isso, porque eu trabalho com isso na internet há mais de 3 anos. Então, aparece muito anúncio para mim, eu sigo pessoas. Tem pessoas que eu não sigo porque eu me recuso, mas eu vou lá no perfil olhar às vezes, porque a gente precisa monitorar essas coisas. E tem um consenso de que cada pessoa tem que ter o seu próprio método dentro da internet, tá? É um pouco diferente de falar de método de ensino. Então, esse não é tão difícil de encontrar, algo único que a pessoa ensine. Só que aí você precisa enxergar para além da superfície. Lembra? Linha bidimensional, além? Então, é algo único mesmo? Ou são aqueles, os pilares do método, pilares tipo organização, resultado, posicionamento, vendas. É isso? Conteúdo, tá? Vê bem. Se a pessoa ensinar algo único. Afinal, estamos aqui para quê? Né? O conteúdo da Roda Sul se presta aqui. Para que você não caia em discurso de gente que vai te enganar. Você faz o curso que você quiser, sobre o que você quiser. Mas desde que a pessoa tenha uma formação adequada para isso, tá bom? Número 7. Essa pessoa constrói uma comunidade de trocas valiosas ou lidera um grupo de forma vertical ou ainda delega mais do que seria adequado. Aqui a gente tem 2 extremos ruins e tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Tem gente que é autoritária, que vai impor de cima para baixo. Muito mais vou voltar a compartilhar para vocês lembrarem. Muito mais aqui nesse lado da esquerda, né? A gente tem isso na extremidade esquerda aí. Liderança autoritária. Treinamento é o quê? Aula expositiva, que depois tem a parte de você ir preparar uma aula e fazer vomitando exatamente igual o que eles te mandaram fazer. Mas é aula expositiva. Vem o fulaninho dos Estados Unidos, de Cambridge, de sei lá onde, da França, e vai falar: eu vou te dizer como você vai ensinar. Você vai fazer isso, isso, isso. Aí aqui no livro tem esse recurso. Nós temos essa plataforma online que é maravilhosa. Nós temos esses recursos que dá para você usar em aula e tal. Entendeu? Então obedeça. Treinamento é isso, né? Treinamento é isso. Liderança autoritária. De outro lado temos muitas vezes comunidades disfarçadas de mentoria, cara, não sei o quê, que as pessoas ficam lá sem um espaço para reflexão. Porque a proposta não é essa. Tá bom, às vezes a proposta não é essa. Às vezes a proposta é outra. É trocar o bendito do PDF de aulinha pronta. Beleza. Ok. Só que aqui estamos falando de formação de qualidade. Então, eu fortemente sugiro que você não caia nessa. Tá bom? Veja bem. Vou até repetir aqui a descrição. Se você não baixou o PDF, baixe o PDF da Roda Sul. Que diz: a pessoa constrói uma comunidade de trocas valiosas ou lidera um grupo de forma vertical, concentrando o saber, ou ainda delega mais do que seria adequado. Ela não está ali realmente para guiar, né? Novamente, não usamos a palavra orientar, não usamos a palavra nortear. A pessoa não está ali para guiar. A pessoa está ali para ser linda e ficar fazendo post com um blazer no Instagram e falando, eu faturo tanto. Cuidado. Muito cuidado.
Deixa eu ler um comentário. Nara, mãe solo aqui. Eita! Isso aí. Estamos em formação em roda para construir uma educação linguística que faça sentido para o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito a mãe solo que está ouvindo a aula enquanto faz o almoço do filho. E eu gostei muito dessa daqui, Nara. O seu posicionamento ideológico político foi o que me atraiu para cá. Pois é, a gente tem que entender isso, e eu falo com mais detalhes no posicionamento além. Você se posicionar e você selecionar um grupo cada vez mais específico de pessoas para trabalhar, não afasta ninguém, pelo contrário, atrai, tá? Atrai. Isso é algo básico de marketing mesmo. Quando você tenta falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Quantos perfis genéricos você segue ou até já deixou de seguir em rede social? Porque, assim, 5 dicas para não sei o quê. Coisa que qualquer perfil teria. E tem alguns que são mesmo, né? A pessoa não produziu conteúdo. A pessoa abriu o Canva, pegou slides prontos e postou e meteu 20 hashtags. E é isso que viraliza. Viraliza como? Dá muito like, dá uma quantidade boa de comentários, mas não vira dinheiro na sua conta, tá? Disso a gente fala detalhadamente no posicionamento além. Só que tem que ter isso em mente, de que você se posicionar vai atrair as pessoas certas que vão se tornar suas alunas. Você quer ficar produzindo conteúdo, e eu não falo de conteúdo só post, tá? Pode ser uma live como essa, pode ser qualquer coisa que você faça profissionalmente, de maneira genérica, o aluno vai olhar e falar, tá, só mais uma idêntica às outras. Já se você é intencional, você vai afastar quem não quer estar lá dentro, mas quem quer vai ficar. Quem quer vai ficar. Entendi? Então, é isso que vai nos levar a um objetivo, que é o que eu proponho aqui. Quem se identifica é muito bem-vinda. Construir uma comunidade alinhada aos nossos valores, tá? Que você possa sentar em roda também com os seus alunos. Entendeu? Não é de cima para baixo. Não é regra de gramática. Não é para falar português. Não pode isso, não pode aquilo. Não é sobre isso. Educação linguística. Entendeu? Ponto número 8. A pessoa que vai te guiar admite que não sabe tudo e busca aprender em fontes confiáveis? Ou aparenta uma visão de sucesso em que o único crescimento que ela almeja é o financeiro? Tá? Essa vai mais para o povo da mentoria online, né? Menos para o povo do treinamento institucionalizado. Muitas vezes se tem essa impressão que assim, e muitas vezes a gente é ludibriada por discursos, porque essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, e a gente se encanta, esquece de olhar esse ponto. Nossa, olha só, ela conseguiu, ela chegou lá, eu quero aprender com ela, porque ela já sabe. Legal, ótimo, com certeza essa pessoa tem que saber muito para te ensinar, né? Falamos de 7 pontos já aqui para você avaliar se ela sabe mesmo. Mas, e ela, tá aprendendo? Porque de duas, uma. Se você não tem certeza, de duas, uma. Ou ela faz os cursos dela, estuda, mas ela acha que mostrar isso rebaixa, e aí a gente já vê a concepção de educação da pessoa, né? Porque você está estudando, você está fazendo um novo curso, uma pós, é algo vergonhoso, porque você tem que mostrar que você já sabe tudo. Puxa vida! Você quer mesmo aprender como uma pessoa pensa assim? Ou então ela não está mesmo estudando nada novo, ela está só pensando no dinheiro. Então você pode se afastar da educação, você pode aprender vendas, você pode ir para o caminho que você quiser. Seja consciente apenas. Né? Então essa pessoa busca aprender em fontes confiáveis. E do ponto 8 para o 9 tem um contínuo aí, que aí eu vou falar de referências para vocês. O ponto 9 é o seguinte: essa pessoa está aberta a refletir sobre outras áreas da educação ou vive nessa
bendita bolha de professores de uma única língua, que fala uma única língua, gira em torno de uma única língua, que é a língua por si mesma, não tem abertura para a educação, e vive de fingir que está em outro país. Que é o que me dá mais nos nervos, você percebe? Quando a gente pensa em comunidade, professor de inglês, comunidade, professor de não sei o quê. É assim que funciona. Eu quero saber se tem alguém do espanhol aqui para me contar se é diferente. Pode deixar nos comentários. Porque, né, espanhol aqui na América Latina tem muito mais variedade de falantes e afins. Mas eu contei para vocês, eu já estive no mundo do inglês, no mundo do alemão, muito imersa em cada um desses em momentos diferentes da minha trajetória. E nisso é igual. O povo não fala português, parece, se encontra para falar monolinguamente, monolinguisticamente, uma única língua. Ok, praticar entre iguais é muito bom, é melhor do que ficar falando só com o aluno, porque a gente perde um pouco a fluência, né? Se a gente só fala em nível básico, a gente perde algumas coisas. Então é muito bom praticar, fato. Mas é a língua em torno de si mesma. Esse é o problema. A língua como fim e não como meio. A língua como objetivo e não como prática. Esse é o problema. Tá? Então, avalie se, dentro de uma proposta de formação continuada, quem vai te guiar reflete sobre educação como um todo. Refletir sobre língua, sobre gramática, sobre livro e método, não sei o quê, não é o suficiente. Lembra das 3 dimensões da língua. Tá? Reassiste essa aula. E por que eu deixei agora, né, para o final essa questão de aprender em fontes confiáveis, refletir sobre outras áreas? Porque eu vou te passar referências. Falei que ia dar algumas referências aqui. Então, retomando, lá dentro da plataforma tem a parte de referências bibliográficas, em que eu deixei, no momento que eu estou gravando essa aula, isso está sendo construído, mas eu penso que é uma construção eterna, sempre estará sendo construído. Não vai ter um momento que eu vou falar, chega, não vou pôr mais nada. Mas eu estou colocando agora artigos científicos para quem quiser, tá? Quem quiser ler. Tem muitos artigos que embasaram conceitos importantes aqui das nossas trilhas de conhecimento na comunidade Além da Língua. Tem alguns artigos meus que aprofundam também coisas que eu trago, que por sua vez foram baseados em outras coisas que eu li, porque é assim que se faz ciência, a gente não tira da própria cabeça. E eu quero falar de alguns livros para vocês. Deixa eu ver se o microfone chega, peraí. Chegou. Eu falei alguns, não vou falar de muitos livros, não. Só esses daqui para começar. Tem mais coisa ali que, gente... Mas, ó, se a gente está falando de refletir... Deixa eu voltar aqui, peraí. Refletir sobre outras áreas da educação e aprender e ter embasamento científico, né? Juntando esses 3 pontos que a gente já começou. O que a gente precisa saber avaliar? Primeiro, língua não como objeto, sim como prática social, é a premissa da linguística aplicada. Então, a gente tem essas belezinhas aqui. Depois você tira print. Tira um print aí, vai. Sobre linguística aplicada. Um livro base da linguística aplicada é esse daqui de 2006. Se estamos falando de discussões relevantes e atualizadas, nem sempre 2006 vai estar dentro desse pacote que a gente propõe. Mas nesse caso aqui, sim, porque infelizmente ainda não está sendo discutido e aplicado e construído, né, da maneira como deveria o que se fala nesse livro de linguística aplicada. Linguística aplicada não interdisciplinar, indisciplinar. Olha que maravilha, tá? No sentido de indisciplina mesmo, de ir contra o conservadorismo, de ir contra a disciplina da linguística, da língua, como o que é uma disciplina? É um conjunto quadrado de conhecimentos. Aqui ele quer derrubar essas coisas, tá? Vou mostrar de novo. Moita Lopes. Assim, um livro totalmente basilar, fundamental, gente. Fundamental.
E aí a gente tem o Linguística Aplicada na Contemporaneidade, que é bem mais novo, né? Ele é de 2022, eu acho. 2020. Acho que 2020. Não sei, eu comprei durante o doutorado. 2021. Retoma e aprofunda várias das discussões e ele é de professores unicamente brasileiros. Esse daqui tem artigos de brasileiros e de estrangeiros muito, muito, muito renomados na área, no mundo. Esse daqui é só de brasileiros. Então, olha esses dois, meu Deus. Se você está numa área de fronteira, numa área em que se fala espanhol ou outra língua, por estar em contato com comunidades de falantes nativos, dentro do Brasil mesmo, ou perto, políticas de gestão do multilinguismo, práticas e debates. É muito bom também, você vê que está tudo marcadinho, né, nos livros aqui. Outro muito basilar, vou até olhar de que ano que ele é antiguinho. É esse daqui, 2013, Política e Políticas Linguísticas. Por quê? Posicionamento político. Porque entender língua como prática social, imbuída de política, tá? Se você ensina inglês, principalmente, mas se não, também pode valer a leitura. Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão múltiplos olhares. Para a gente desconstruir a ideia de que é impossível aprender inglês na escola pública, mas mais do que isso, para a gente entender de onde vem a ideia de que não se aprende línguas no Brasil de forma gratuita. Tem que pagar, só está acessível para quem tem dinheiro, tá bom? Precisamos desconstruir isso, até porque tem mais uma camada de complexidade aí. Porque antes fosse só pagar um curso que a pessoa fica fluente, é só para quem tem dinheiro? Péssimo. Porém, que tem dinheiro aprende? Também não. Também não. A gente também sabe que curso privado e que escolas bilíngues caríssimas não estão formando uma esmagadora maioria de alunos fluentes. São bem poucos, né? E aí, para a gente falar de reflexões sobre educação de modo geral e de formação de professores, eu gosto desse Decolonialidades na relação escola-universidade para a formação de professores. É bem específico, é voltado para a graduação muito, relata propostas de formação dentro de cursos de graduação, mas decolonialidades, né? Descolonizar a formação como algo que vem de cima para baixo. Então, que na universidade, que a pessoa faz o estágio, chega na escola, avalia tudo com aquele nariz empinado, faz seu relatório criticando e vai embora. E o conhecimento produzido na universidade não chega na escola. Isso a gente tem que derrubar. Esse livro é bom, principalmente se você trabalha em escola, é muito bom. Tem esse que está lacrado porque o meu outro, enfim, extraviou e eu comprei outro, mas eu li. Aprendizagem invertida para resolver o problema do dever de casa. Bem basiquinho e prático. Uso bastante como referência de motivação. Fala basicamente, né, o que é aprendizagem invertida. Quando o aluno faz a primeira leitura mais básica, tem contato ali com o conhecimento inicial sobre um tema como lição de casa, e na sala de aula ele vai discutir, debater e aplicar aquilo, porque geralmente é o contrário que acontece. E aí, se a pessoa não faz a lição, ela não aprende. Dessa maneira, ele propõe, está resolvido o dever de casa. A pessoa tem só que, sei lá, ler um texto básico, assistir um vídeo falando, o que é tal coisa? É isso e isso, tá bom. E aí ele vai chegar na sala, ele vai fazer o exercício, vai usar, né? É melhor do que a gente expor a gramática e querer que o aluno faça a atividade em casa. Ele não se refere exatamente à língua aqui, mas é muito bom, dá para a gente aproveitar muita coisa para o ensino de língua também. E é curtinho. E é lógico que, eu deixei o melhor para o final, tem esse Educação contra a Barbárie, que saiu em 2019 como resposta aos ataques bolsonaristas à educação. E, assim, tem muitas visões bem radicais aqui de educação, bem radicais mesmo. Dá para a gente aproveitar muita coisa no sentido de ter insights sobre o que é educar. Mesmo não estando em escola pública, mesmo não trabalhando em escola, trabalhando com criança e adolescente, mesmo assim, sabe? Se educação é política, esse livro aqui
é o auge da política. E eu vou sim indicar, e eu vou falar por quê. O nome fala por si? Fala. Mas eu vou falar por quê. Paulo Freire. Pedagogia da autonomia, para a gente entender por que guiar o aluno no sentido de construir o conhecimento e não transmitir o conhecimento. Melhor que isso, até que ponto a gente dá a resposta, até que ponto a gente leva o aluno a se virar um pouco. Porque é muito fácil cair em um desses dois extremos. É muito fácil a gente querer dar todas as respostas, ou a gente falar, não, o aluno tem que se virar. Ah, tem que falar mesmo, se vira aí. Não, mas é uma situação comunicativa. Se você estivesse no exterior, o que você faria? Não funciona, tá? O Pedagogia da Autonomia ajuda a gente a encontrar esse ponto. Até que ponto dar, até que ponto receber nessa construção de conhecimento em roda. Educação como prática da liberdade e pedagogia do oprimido para fechar o combo do Paulo Freire. Essas são as obras dele que eu mais indico, tá bom? Sim, essa lista de livros fica na plataforma, junto com os artigos que eu sugiro a leitura. Muita coisa do Paulo Freire já está em domínio público, inclusive, dá para baixar gratuitamente, mas a gente vai construindo esses conhecimentos dessa maneira. Então, por que estou falando disso? Retomando aí o nosso penúltimo ponto, indo para o ponto 10. A pessoa que vai te guiar está aberta a refletir sobre outras áreas da educação? Você tem que refletir sobre outras áreas da educação, caso a comunidade da qual você participe não tenha esse foco específico, tá? Saiba. Ponto número 10, para a gente finalizar. A pessoa que se propõe a te guiar num caminho de formação vivencia o propósito de melhorar a vida do povo brasileiro pela educação? Melhorar a vida do povo brasileiro pela educação? Tá? Educação é política, educação é social, educação não pode ser só sobre a gente ganhar dinheiro. É muito também, vocês sabem que eu defendo, principalmente quem está no posicionamento além, sabe que eu defendo. Cobre caro pelas suas aulas, não viva só para pagar boletos e morrer. Realize sonhos. Mas por que você ensina para tomar dinheiro dos outros ou para melhorar a vida do povo brasileiro? São dois extremos aí, né? Mas que a gente tem que achar o equilíbrio entre ter uma vida confortável e melhorar a vida do povo brasileiro, tá? É para isso que essas pessoas ensinam? Tanto as de um ponto lá da extremidade, como as de outro, né? Vou voltar aqui, ó. Tanto o treinamento que vem do exterior está se importando em melhorar a vida do povo brasileiro? Está só impondo e que importa quem está ouvindo. E do outro lado, a mentoria de curso de vender curso no Instagram de gente que não tem formação em formar professores. Essa pessoa está preocupada em melhorar a vida do povo brasileiro? Não. Então, não cair nos dois extremos, tá bom? Essa é a nossa ideia aqui. Tanto a língua quanto o ensino, o que a gente entende por língua, o que a gente entende por ensino, é muito pautado por colonialidade. O que a gente entende como língua é o que o colonizador nos colocou, que a língua é gramática, a língua é vocabulário, o nativo, o quadro europeu. Gente, e do outro lado, também são soluções externas, também, porque a ideia de que qualquer um vai ser mentor, coach, vai dar curso online, é neoliberalismo, né? É a pessoa que, já falei, mas hoje menos, só que na pandemia foi muito assim. Uma professora qualquer, com 4 anos de experiência, da noite para o dia inventou de virar mentora, porque ela falou, agora é minha chance de ganhar dinheiro fácil. Isso é neoliberalismo, que é uma face do capitalismo tardio que estamos vivendo. O capitalismo só se constituiu enquanto sistema mundo, assim mesmo que escreve com hífen, só se constituiu por meio da colonialidade. Então vamos sentar em roda e enxergar de outra forma, tá? Para que a gente consiga primeiro ver e depois
mostrar para os nossos alunos o que tem lá, além da língua. Entendeu? Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, como para a Nara, por exemplo, que deixou outro comentário aqui. Eu não quero uma agenda cheia como muitos vendem por aí. Eu quero alunos alinhados com meus valores em número suficiente para que eu tenha dinheiro. Dinheiro e tempo, né? Dinheiro e qualidade de vida. É isso. Todo o nosso propósito aqui é esse. A gente trabalha com os pilares, que também tem outras aulas para falar disso, mas do pensamento decolonial, da pedagogia pós-método e da praxis pedagógica. A gente unir teoria e prática, né? Praxis pedagógica, unir teoria e prática, mas não só. Unir teoria e prática para transformar a realidade. Então, a realidade que a gente tem outra, se é essa daqui, a gente vai construir o terceiro ponto. Tá? Como? Educando linguisticamente de uma maneira que faça sentido para o brasileiro. A partir daí, sim, a sua hora-aula vai valer mais. Sim, você pode e deve cobrar mais pelo seu trabalho, porque ninguém mais faz isso. Entendeu? Prof, muito obrigada por estar aqui. Continua acompanhando os conteúdos gratuitos e a qualquer momento você pode se inscrever na comunidade Além da Língua, tá bom? As inscrições não fecham nunca. Só os valores que mudam de vez em quando, né? Mas eu não vou aplicar gatilhos aqui e falar, você tem que entrar hoje. Claro, tem lotes de preços que aí eu falo, aproveite, porque vai mudar. Mas o negócio eu não tenho pressa de que você entre. A sociedade, é o povo brasileiro que anseia por uma educação linguística de qualidade. Então, se é a sua prioridade oferecer isso, mais do que gastar $700 com certificado que não vai servir para nada para o seu aluno, mais do que entrar num grupo que vai ficar postando resultado de dinheiro e vai te tornar escravo de Instagram, então a comunidade Além da Língua é o seu lugar. Você está mais do que convidada para fazer parte. E cada momento que você deixa isso para depois, quem perde é o seu aluno, tá? Muito obrigada e até a próxima.